Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos a esta casa bendita. Vamos aos recados da noite. Primeiro a gente pede a gentileza para desligar os celulares ou deixar no modo vibracal, né? Temos ali as nossas caixas de sugestão. Caso alguém conheça, né? Tem algum amigo, familiar que esteja precisando de nossas vibrações, temos a nossa caixa de sugestão ali. A gente está com o projeto Ler Mais, né? Que a gente está lendo o livro Há 2000 anos, que vai ser agora, sábado, no dia 22, às 2h30, onde a gente vem lendo trechos, né, desse livro, e sábado agora será... a gente vai fazer um bate-papo sobre o livro e depois aí a gente vai ter um lanche solidário, né? Então, estão todos muito mais que bem-vindos, né? Quem ainda não deu tempo de ler, fica aí o convite, tá? A gente vai ter também agora em outubro a nossa Semana Espírita, do dia 19 ao dia 23, que é no Teatro Carlos Gomes ali, né? Sempre às 8 horas. Então, quem foi sabe o quão grandioso é, né? Esse trabalho que é feito aí na Semana Espírita. Então, fica o convite também, tá? Peço licença para ler a psicografia da noite, intitulada Raios de Esperança. Ser homem de bem é conquista dos santos. É impossível seguirmos esses padrões. Eles exigem muito de nós. Nossas dificuldades nos fazem irritadíssimos, rancorosos, impacientes, intolerantes e uma série de adjetivos negativos. Por isso, não entendo o porquê de tudo isso, de estar aqui ouvindo esses pedidos, se não temos condições de segui-los. Irmão Danário ouvia atento, aguardando uma chance para o diálogo amigo com a entidade desiludida, de fé e de esperança. Jesus espera de nós o que já temos condições de realizar. Cada um dá apenas o que já possui. Nosso Pai conhece nossas limitações e jamais exige que carreguemos fardos superiores às nossas forças. Ademais, pela compreensão da moral cristã, vamos refletindo no aprendizado da reforma interior. Se o nosso planeta precisou de bilhões de anos para poder nos acolher, por que a nossa evolução seria rápida? Há de termos a paciência amorosa do Criador para conosco. Todo mal só é superado por um bem, assim como a sombra se dissipa com a luz. Vamos aos poucos construindo a trajetória do homem de bem, seguindo Jesus na caminhada com suas lições, e haveremos de ir com ele até o Pai, como ele nos prometeu. A entidade ouvia atenta, começando a vislumbrar raios de esperança, começando a acreditar no futuro melhor, e disse: acredito em ti, pelas belas palavras e pela suave energia que emana. Somos irmãos, não somos? É um privilégio poder contar com um irmão tão estimoso para nos ensinar. Irmão Dário, contente com a mudança, responde: querido irmão, somos todos irmãos nessa humanidade divina, centelhas de amor criadas por nosso amado Pai. Mas creia naquele irmão maior que se despediu da terra na cruz do mártírio e que segue na vida imortal guiando nossa libertação. Um olhar amistoso de gratidão brilhou, deram-se as mãos comovidos pela conversa franca e amiga. Recebiam ambos naquele momento um fecho de luz vinda de Cristo. Essa psicografia foi recebida aqui na casa no dia 2/6/26. Agora eu peço licença para a gente fazer uma prece. E que podemos nesse momento, meus irmãos, levar o nosso pensamento e o nosso coração até Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, agradecer pela oportunidade de estarmos confraternizando em seu nome. Humildemente pedimos à espiritualidade amiga, pedimos
aos nossos mentores espirituais, aos trabalhadores espirituais da casa, que dilatem o nosso coração, a nossa percepção para uma melhor absorção, Mestre, de todas as palavras proferidas aqui hoje. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Que assim seja, graças a Deus. E hoje o Evangelho da noite fica com o nosso irmão Mauro. Boa noite a todos. Hoje à noite nós vamos falar, o tema é Ante o Cristo Libertador. Então tem um trecho aqui do Evangelho de João, no capítulo 10, que Jesus assevera ser a porta. Então, na parábola do bom pastor, né, do Evangelho de João, capítulo 10, começa assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, não sobe para outra parte. Esse é ladrão e roubador. O que, porém, entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Continuou, então, a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus falava no sentido figurado, né? Então, nesse caso, quem são as ovelhas? As ovelhas somos todos nós. E Jesus fala que aquele que não entra pela porta do local, no aprisco, né, o local onde estão guardadas as ovelhas, que não entra pela porta é ladrão, que entra por outros meios, né? É ladrão, no caso, que não tem a chave da porta, né? Então, em cima desse tema, o Emmanuel escreveu uma crônica no livro Caminho, Verdade e Vida. Então está assim: segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se, de um momento para outro, nas malhas da aflição e da morte. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Bem, o que será que essa lição quer nos dizer? As portas largas do mundo. Todos nós, como disse aqui na psicografia que o Felipe leu, todos nós somos irmãos e todos nós temos as oportunidades de acordo com a nossa capacidade, ou seja, Deus não coloca fardo pesado sobre ombros fracos. E nós que já temos essa noção do que seja o Cristo e do que seja a missão do Cristo perante nós, então nós temos por obrigação prestar atenção em seus ensinamentos.
né? Se esse conhecimento chegou até nós, é para que nós façamos uso, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que as lições do Cristo existem para que nos alimente a fé. Dentro desse capítulo de João aqui, nesse capítulo 10 do Evangelho de João, o capítulo é extenso, né? Mas Jesus estava pregando lá no templo e os judeus os questionavam, né? Mas como é que você pode falar que você é filho de Deus? Ele falou assim, ué, mas não está escrito na lei, vós sois deuses? Não sou eu que estou falando. Já estava na lei mosaica, né? Vós sois deuses. Então, por que eu não posso falar que eu sou filho de Deus? Então, ao invés das pessoas da época prestarem atenção no que o Cristo ensinava, ficavam questionando, dizendo que ele blasfemava. Mas então por que você não prova logo que é o Cristo? Ele falou assim, mais obras do que eu já fiz em nome do meu Pai, e vocês não prestam atenção? Né? Porque quantas pessoas ele curou, quantos prodígios foi, né? Transformou água em vinho, andou sobre as águas, não sei o quê. E foi, vocês ainda não acreditam. Então, hoje é diferente, porque na época era novidade, né? Era novidade. Agora, 2000 anos depois, acho que a gente já adquiriu conhecimento suficiente das Escrituras, né? Tanto a lei antiga, a lei mosaica, quanto o Novo Testamento a partir de Jesus. Então, o que será que a humanidade ainda espera, né, para arregaçar as mangas e fazer desse mundo um mundo melhor? Né? É porque realmente a fé é superficial para essas pessoas, né? É mais ou menos assim, eu acredito em Jesus, mas, né? Aí sempre tem uma partícula depois do nome do Cristo, né? Eu acredito em Jesus, eu acredito no Evangelho, mas quem é que vai ganhar dinheiro para mim? Né? Mas, e a minha felicidade? Então, essa vírgula depois do sagrado nome de Jesus, né? É a que nos atrapalha. A gente sempre coloca uma vírgula aí, Jesus, mas, né? Sendo que diante das nossas dificuldades, nós deveríamos falar ao contrário. Eu estou passando por dificuldades, mas Jesus me auxiliará. Né? Eu não estou bem, mas Jesus, com certeza, vai me amparar. Então, é uma questão de convicção numa palavra tão simples. Né? Aonde que a gente coloca a vírgula? Antes do nome de Jesus ou depois? Né? Então, eu acho que é chegada a hora da gente prestar atenção. Né? Como Emmanuel diz, muitas vezes a gente vai atrás da riqueza, atrás do poder, atrás dos prazeres da vida. Não que isso seja proibido. Não é proibido ganhar dinheiro honestamente. Honestamente, né? Muitos ganham desonestamente. Então, mas a gente não pode esquecer que nós plantamos o que a gente quer. Né? Nós escolhemos as sementes. Agora, a colheita é obrigatória. Né? Se nós plantarmos laranjas, vamos colher laranjas. Se nós plantarmos espinhos, a gente vai colher espinhos do espinheiro. Então, quando Jesus diz que é a porta, naquela época, né, dos judeus, ele estava dizendo que ele era o caminho e que as ovelhas ouviriam a sua voz e o seguiriam. E aquelas ovelhas que não reconhecessem a sua voz e não seguissem é porque não eram dele. Mas de outra forma, em outra passagem, Jesus diz também que não descansaria enquanto existisse uma só ovelha fora do seu rebanho. Que ele iria arrebanhar a todos. Então, eu acho que a ovelha representa o que para a gente? Né? A mansidão, né? A coisa mais tranquila. Como está ali no quadro, né? As ovelhinhas seguindo Cristo. Cada ovelha daquela representa uma pessoa.
são os seguidores do Cristo, né? Então, para que nós tenhamos um mundo melhor, o que falta é só isso, quer dizer, só, né? O que falta é nós seguirmos as regras que Jesus ditou. Esquecermos a nossa ganância, a nossa ansiedade por poder e coisa e tal. Porque nós sabemos que essas questões egoísticas, né? Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais poder, eu quero mandar nos outros, eu quero... Né? Tudo eu. Isso é coisa de instinto. É um instinto animal que ainda habita em nós. Né? Um animal, ele anda em rebanho, mas ele não pensa no seu parceiro. Se tiver comida para um só que ele come, ele não vai querer repartir. É o instinto de sobrevivência. E nós carregamos conosco isso há muito tempo. Nós não aprendemos ainda a usar a inteligência. Se fôssemos inteligentes, quer dizer, se usássemos a inteligência de acordo com a nossa capacidade intelectual, quer dizer, ou na capacidade que nós podemos chegar intelectualmente, o mundo seria um mundo de paz, não um mundo de guerra, né? A gente ainda vê hoje em dia, né, século XXI, essas disputas por território, disputa por petróleo, disputa por não sei o quê. Gente, será que caixão dá para levar isso? Não leva. Sabe? Mas então a gente acredita desacreditando. A gente acredita em Jesus, mas desacredita. Eu estou falando a gente, não nós circunscritos aqui, estou falando nós, humanidade. Né? Porque o fulano tem a cor de pele diferente da minha, eu não gosto dele. Né? Porque nasceu na divisa para lá, é meu inimigo, quer dizer, umas coisas sem pé nem cabeça. Com quantas riquezas existem no nosso planeta? Né? Existem riquezas aí que a gente nem sonha. Talvez existam minerais que a gente nem descobriu ainda. Né? Ou se descobriu, não sabe nem a utilidade que ele possa ter. Mas a gente quer egoisticamente deter o poder. Para quê? Para mandar nos outros? É um negócio meio complicado. Então, as portas do mundo realmente são largas, mas geralmente nos leva à nossa perdição. A perdição como espírito, né, nos atrasa a marcha, né, porque a nossa meta é a que o Cristo traçou: amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Né? Mas o que eu devo fazer? Ora, você deve fazer simplesmente para o seu irmão o que você gostaria de receber. E não fazer o que você não gostaria de receber. Quer dizer, a regra básica não é tão simples, mas a gente insiste em fazer o contrário. É a questão do mais, né? Eu acredito em Jesus, mas acho que tem outras coisas para fazer. É lógico, nós não podemos levar uma vida de contemplação. Nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos preparar o mundo para receber mais pessoas, com mais conforto, com mais alimento, com mais condição de moradia para todo mundo, né? Enfim, um conforto mínimo. Então, para isso é preciso trabalhar. A matéria-prima está aí, né? O mundo está aí, à nossa disposição. Os minérios, a água, o ar que respiramos, está tudo aí. O sol que brilha, né, que aquece a terra, que nos aquece, está aí. Agora, lógico, precisamos fazer a nossa parte, trabalhar para que nós tenhamos um mundo melhor. Mas não um mundo melhor para mim, é um mundo melhor para nós. Independente de raça, credo, cor, beleza, estatura, linguajar, tanto faz. O mundo é de todos, né? Observa que as coisas básicas, naturais, é de todos. Nós respiramos,
O mesmo oxigênio. Né? O mesmo oxigênio que sustenta o rico, sustenta o pobre. A mesma água que mata a sede do rico, mata a sede do pobre. Não tem diferença. E por que nós criamos a diferença? Isso mostra que nós ainda não desenvolvemos o nosso intelecto como deveríamos desenvolver. Nós sabemos da marcha espiritual. Então, todos os espíritos que estão aqui nesse planeta não estão no mesmo nível. É como se fosse um gradiente de cores, né? Desde o mais clarinho, aí vai escurecendo e tal. Então, tem espíritos recém-chegados aqui na primeira experiência no mundo de expiação e provas, e tem espíritos que já não reencarnam mais nesse mundo de expiação e provas, porque já cumpriram a sua jornada. Né? Vieram aqui terminar de cumprir uma jornada. Agora, em que posição nós nos colocamos? Nós, estou dizendo individualmente. Né? É preciso trabalhar, eu falo e repito, o oxigênio é o mesmo, mas se eu não respirar, não tem jeito de ficar de pé. Então tem a parte que nos cabe fazer, né? Tem a parte que nos cabe. Então a marcha espiritual depende muito da dedicação de cada um, né? E eu digo, a necessidade do espírito não quer dizer que seja a doutrina espírita a melhor doutrina, que seja o catolicismo a melhor, ou que seja o protestantismo o melhor. Não tem essa dissensão. Todos nós, dentro dessa faixa de vida em qual levamos, nós temos a oportunidade de sermos maiores do que a gente representa assim. Né? E também tem uma outra coisa que é interessante. Muitas vezes a gente pode pensar, mas eu vou virar santo do dia para a noite? Não é do dia para a noite. Nós estamos na caminhada aí, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Agora, também dentro da doutrina espírita, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que reconhece-se, né, o esforço que cada um faz na direção do bem. Não é que fala assim, olha, a gente vai reconhecer só o que já está pronto. Não, reconhece-se o esforço que se faz. É a mesma coisa que uma profissão, né? Existem lá, sei lá, engenheiros e engenheiros, né? Tem aqueles que fazem o básico, assim tá bom, e tem aqueles que tem fome, sem sede de aprender, vai se aperfeiçoar, vai para frente. E assim, toda, né, uma questão de profissão é dessa maneira. Né? E, então, aí é que entra o nosso livre-arbítrio, entra a nossa vontade. Será que eu quero me tornar uma pessoa melhor? Né? Uma hora isso vai despertar em nós. Então, eu falo, as lições do Cristo, elas são muito esclarecedoras. E nem a parábola dos talentos, né? Que o Senhor deu 5 talentos a um, deu 2 a outro e 1 a outro. De acordo com o quê? Com a capacidade de cada um. Né? Então, o que ganhou 5, multiplicou, devolveu 10. Para o Senhor, né? Para o soberano lá. O que tinha 2, multiplicou, devolveu 4. E o que tinha um só, pegou, ao invés de tentar aplicar aquilo, enterrou com medo de ser repreendido. Ora, ele tinha condição de pegar aquele 1 talento e devolver pelo menos 1,5, vai. Não, enterrou, com medo da represália. Quer dizer, e esse enterrou, quer dizer, foi preguiçoso. Né? Teve preguiça de trabalhar com aquele dinheiro. Aí, o Senhor pegou aquele que tinha conseguido os 10 talentos, né? Falou assim, pega aquele talento, dá para o que ganhou 10, porque ele foi fiel. Nas pequenas coisas ganhará a intendência das grandes, assim com 2. O que multiplicou os 2 talentos também,
foi eficiente e recebeu incumbência demais. Aquele que enterrou o talento falou: volta, filho, e vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. Então, é dessa forma. Nas nossas vidas, esses talentos são colocados nas nossas mãos. O que são os talentos? São as possibilidades de crescimento que nós temos. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então não vou dizer assim, eu não sabia, eu não tinha condição. Isso é bobagem. A gente envereda pelo caminho que a nossa tendência leva. Nós temos que tentar corrigir. Será possível que Deus permite que a gente reencarne para ser um marginal? Não, essa tendência é minha. Ninguém vai ter essa sina de reencarnar para ser um marginal, para ser um assassino. Então, se nós enveredamos por esse caminho, é pelo nosso livre-arbítrio. Porque senão nós ficaríamos, puxa vida, o meu destino é ser bandido, o meu destino é ser ruim. Não. São as tendências que a gente não corrige e acaba respondendo por essas tendências. A gente fraqueja. Então, se nós estamos de posse do Evangelho do Cristo, não importa a religião, ou mesmo que as religiões que não sejam cristãs, muçulmanos, judeus, budistas, hinduístas, tem um monte de religiões aí, com os seus profetas, Eu duvido que tenha uma que algum profeta recomendou a maldade. Não tem, não existe isso. De uma maneira ou de outra, ensina-se a mesma coisa. O amor, a dedicação, a prosperidade, E não a guerra. As pessoas, os muçulmanos, não sei o que. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Essa questão de um joga bomba no outro, não sei o que, não é a questão de religiosidade, é a questão de índole. Nós temos muitos cristãos aí no mundo também que jogam bomba nos outros, Então não é a religião que faz isso. Não é a religião que manda fazer atentado, não é a religião que constrói, não é a religião. Isso é a dureza do nosso coração que faz isso. Atentar contra o próprio irmão. Atentar contra o próprio irmão. Então, não tem desculpa para nós falar assim, eu não sabia. Não tem isso. Agora, até quando o orgulho vai falar mais alto em nós não sabemos. Agora, o que importa? O que importa é que cada um faça a sua parte da melhor maneira que conseguir. Porque muitas vezes a gente justifica, eu fiz isso também porque fulano fez. Não adianta querer justificar um erro em cima do erro de outro. Não tem como. Porque a nossa consciência nos aponta, o que nos levou a fazer aquilo. E ainda mais nessa época que nós vivemos, se a gente for atrás pura e simplesmente de notícia, olha, é difícil achar uma boa, Difícil achar uma boa. Por que é difícil achar uma boa? Porque a notícia ruim vende muito. Porque é o que nós gostamos de ouvir muitas vezes, A notícia ruim. Porque se não desse dinheiro para essas emissoras, não veiculava. Mas a nossa preferência, infelizmente, por enquanto, é a coisa ruim. A mentira, o domínio de massa.
Ainda hoje estava comentando com a esposa e com a Leni, né? Quanta coisa mudou de uns tempos para cá, né? Quantas coisas mudaram, né? Virou moda e de repente de moda parece que virou obrigação, né? Quem não faz está fora do contexto. Coisas à toa. E gasta-se um dinheiro que não temos, né? A maioria das pessoas endividadas, nem sempre com coisa útil. Né? Mas é o nosso comportamento, é a nossa opção. Opção de vida. Então, é preciso seguir o guia, né? Jesus mostrou que o caminho, nós temos que, de certa forma, né, que a sua vida toda foi didática, abandonar as coisas do mundo, entre aspas, para ganhar as coisas de Deus. Né? Palavras do próprio Cristo. Por que você está preocupado com o que você vai comer hoje? As aves do céu não plantam, não lhes falta comida. Isso é óbvio que é uma alegoria, né? Está preocupado com o que vai vestir, por quê? Os lírios do campo não tecem, não fiam, e nem Salomão, na sua glória, teve vestimenta tão bonita quanto a deles. Buscai primeiro o reino de Deus, e o restante vos será acrescentado. Se não nos é acrescentado, é porque nós não achamos o reino de Deus ainda. Então, torna a repetir, não é inércia, não é ficar esperando cair do céu, de maneira alguma. Mas é trabalhar nessa direção. Não importa que a maioria não faça. Façamos nós. Procuremos nós, né? Vamos identificar as nossas fraquezas, identificar as nossas dificuldades, para podermos caminhar numa direção melhor. Porque enquanto a gente não reconhecer onde erramos, se nós não reconhecermos o erro, a gente vai achar que está tudo certo. Está tudo... Aí fica mais difícil. Então precisamos analisar o nosso comportamento e sempre, né? Todos os dias. Errar, né? Vamos errar muito. Com certeza. Certa vez um mentor da casa aqui me falou que não importa se nós caímos, né? O que não pode é ficar no chão. A gente cai, levanta, vamos embora. Vamos tentar outra vez. Caiu outra vez? Levanta, vamos em frente. O que não podemos é ficar deitados, lamentando a queda. Tá bem? Acho que a mensagem do Cristo, ela é sempre igual, né? Sempre nos puxando para cima. Então, a lição de hoje é ante o Cristo libertador, né? Para que a gente se liberte, é preciso escutar os seus ensinamentos. Tá bem? Boa noite, obrigado. E assim, Jesus, diante a esse chamamento, agradecemos, Mestre, por mais uma vez o seu amor, o seu carinho. Agradecemos mais uma vez pela espiritualidade amiga que nos acompanha e os trabalhadores espirituais dessa casa. Todo esse amor que nos traz, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair daqui melhores do que entramos e que nós possamos dividir esse amor que recebemos aqui, seja com palavras, com gestos, abraços, ou simplesmente naquele silêncio amoroso. Que o Senhor possa nos acompanhar em segurança até os nossos lares e que o seu amor possa fazer parte do nosso cotidiano. Que assim seja, Jesus.
Graças a Deus.